Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Rafael Barbosa, o seu professor de ciências aqui do YouTube. E antes de começar esse vídeo, como eu sempre faço, desce o player aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. E não esquece de que toda semana, praticamente todos os dias, tem vídeo novo aqui no canal. Então não deixe de acompanhar, desce o player aqui embaixo, olha aqui na descrição desse vídeo que tem vários links legais que você pode gostar sobre várias coisas importantes, tá? Então na aula de hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre obesidade, dando continuidade aí aos nossos vídeos de farmacologia. No vídeo anterior eu falei aí sobre diabetes e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho aí sobre obesidade. Então depois da vinheta fica comigo que o vídeo está muito bom. Então, galera, quando a gente fala de obesidade, a gente precisa entender que a obesidade, assim como o diabetes, que eu falei no vídeo anterior, tá? Eu vou deixar inclusive aqui no card para vocês, é um distúrbio de sistema regulador de peso corporal. Então, não existe, quando a gente fala de obesidade, muitas vezes as pessoas entendem como um padrão fixo de causa, e não é assim que funciona. É um distúrbio que é causado por diversos sistemas reguladores que acabam entrando em colapso, tá? E essa obesidade se dá pelo armazenamento excessivo de gordura corporal. E isso se deve a muitos fatores. Então, inicialmente pode ser por um estilo de vida sedentário, né, em decorrência daí da não execução de exercícios físicos, enfim. Além disso, você pode ter aí problemas, né? Problemas relacionados a outras causas, como por exemplo, alimentos que são altamente palatáveis, que dão aquele sabor um pouco mais intenso ao alimento, fazendo com que você consuma uma maior quantidade, além de ser um risco para outras doenças, que isso faz com que a obesidade junto com elas isso aumente gradativamente. Então é necessário que você entenda que a obesidade ela tem sim também fatores genéticos associados que podem aparecer eventualmente, mas na maioria das vezes esses três fatores que eu listei para vocês, eles são os mais importantes quando a gente fala do aparecimento de pessoas obesas, tá certo? E como é que se determina a obesidade? Bom, existem vários artigos na internet. Antes de gravar essa aula para vocês, eu procurei aí características que pudessem trazer uma determinação exata do que seria obesidade, mas existem consensos, tá? A obesidade ela é impossível de ser determinada diretamente. Você não pode simplesmente olhar para o indivíduo e dizer, nossa, você é obeso. Primeiro que isso é errado, segundo que você não tem capacidade de fazer isso apenas observando, tá? Então você acaba utilizando métodos indiretos. Que métodos são esses? O IMC, por exemplo, o Índice de Massa Corpórea, que também pode ser um dado importante. É uma medida de fácil obtenção, mas você precisa observar isso em atletas. É justamente por isso que o IMC ele não é uma medida direta de determinação de obesidade. Por quê? Porque o IMC ele pode estar alterado ali em alguns atletas, lembrando que é uma relação massa corpórea por área ocupada, e isso pode fazer com que você tenha uma medida um pouco discrepante do que realmente está acontecendo, especialmente ao se tratar de atletas, tá bom? A gente pode também utilizar o que a gente chama de diferenças anatômicas na deposição de gordura. Então, a disposição de gordura corporal ela tem uma grande influência nos riscos associados. Aqui existem dois tipos que eu trouxe para vocês, que é o corpo em formato de maçã e o corpo em formato de pera, além dos depósitos viscerais, tá? Então, quando a gente fala de formato maçã, esse formato maçã ele traz um aumento de riscos para doenças cardiovasculares, e a gente diz isso por quê? Porque a gente tem uma relação cintura-quadril. Muitos nutricionistas que podem até estar assistindo aqui a nossa aula, eles vão lembrar dessa ideia que se usa muito nas consultas nutricionais. Essa relação cintura-quadril, ela vai dar para a gente alguns indícios, alguns indicadores. E esses indicadores, eles podem estar diretamente ligados ao aparecimento de doenças cardiovasculares, tá bom? Doenças metabólicas com maior índice de malignidade, isso pode aparecer também nessa relação cintura-quadril, e dificuldade na perca de gordura localizada. Esse tipo de gordura, todo mundo que está assistindo a aula sabe que gordura na região abdominal é um pouco mais difícil de perder, por N fatores bioquímicos que nós podemos detalhar em uma outra aula. Mas é importante lembrar que esse tipo de gordura, esse tipo de relação, ele automaticamente é mais preponderante e pode trazer riscos de outras doenças, né, de outras comorbidades muito maiores, tá bom? O formato de pera, que é uma gordura preferencialmente depositada no quadril e agora não na cintura, tá? Não no abdômen, menor chance de desenvolvimento de complicações cardiovasculares e menor risco de doenças metabólicas e malignas, tá? Mas vale lembrar, pessoal, que isso não é regra, isso não é um padrão, isso é apenas algumas observações clínicas que são feitas em relação a esses dois formatos corporais, tá bom? E aí a gente tem também a localização da gordura abdominal, subcutânea e visceral.
Então perceba aqui, ó, que a gente tem uma região bem preponderante que pode ser um depósito de gordura bem intenso, e essa gordura aqui, ela é uma gordura muito difícil de perder, trazendo para você complicações metabólicas a curto, médio prazo, tá bom? Nem sempre longo prazo, tá certo? Então, olha só, quais são as diferenças bioquímicas nos depósitos de gordura? Então, a gente precisa entender que esses depósitos de gordura, eles têm características que são interessantes que a gente pode ordenar bioquimicamente. Então, do ponto de vista bioquímico, existem algumas características importantes que a gente precisa desenhar aqui para vocês. Então, vamos lá. Pequenos ganhos ou perca de peso em uma pessoa não obesa afetam principalmente o tamanho, mas não o número do adipócito. Isso existe muito, pessoal, com fibra muscular, né? A gente fala de hipertrofia e hiperplasia, né? Hipertrofia, a gente fala do aumento da fibra, né? Hiperplasia, do aumento do número. Então, nos adipócitos é como se fosse um processo semelhante, tá? Então, pequenos ganhos e percas de peso, na verdade, estão diretamente ligados ao volume dos adipócitos e não aos números, certo? E aí a gente tem um ganho de peso considerável, a gente vai ter a formação de um pré-adipócito, e esses adipócitos alcançam seu tamanho máximo. Ganhos de peso posteriores são conseguidos pelo recrutamento e proliferação de novos adipócitos. E isso vai fazendo com que você tenha um número maior de células de gordura, podendo assim, ocasionalmente, né, ter aí um acúmulo de gordura um pouco maior. Obviamente que quando esse acúmulo de gordura é maior pelo número de células, do ponto de vista bioquímico, é muito mais difícil de você reverter essa atividade, porque o seu corpo entende que aquela célula está lá e ela precisa ser funcional, tá certo? Então, como é que funciona essa regulação do peso corporal? O peso corporal ele tende a ser estável ao longo do tempo. Tende, isso não é um dado fixo, tá? Existe uma teoria de que cada indivíduo possui um ponto fixo, né? Ou seja, o corpo ele tenta adicionar tecido adiposo quando você está abaixo desse ponto fixo e vice-versa. Esse ponto fixo, pessoal, também é uma medida indireta e apenas alguns nutricionistas, algumas pessoas que trabalham nessa área, que especificamente, né, alguns endocrinologistas, por exemplo, é que tendem a entender que existe esse ponto fixo, mas ele, na verdade, é um ponto imaginário, que pode ser adotado ou não em decorrência das necessidades, né, das características que você está estudando, daquela pessoa que manifesta, né, esse tipo de problema de saúde, tá certo? Então, essa teoria ela apresenta algumas falhas, né, como, por exemplo, ela não consegue explicar por que alguns indivíduos falham em retornar à sua faixa de peso normal. Então, obviamente, não é uma teoria que pode ser trazida para a realidade, para a plena realidade. E outros fatores podem estar associados como contribuições genéticas, mutações, além de contribuições ambientais e comportamentais. Não é o foco aqui, mas eu vou falar em um outro momento para vocês sobre toxicologia. Vou trazer também algumas abrangências interessantes. E vocês vão ver que os fatores ambientais eles também podem influenciar nesse tipo de processo, semelhante ao que acontece com a obesidade. Então, olha só, o peso corporal, a gente tem um período de indução, aumento da ingestão, né? O peso vai aumentando. Depois você tem períodos de restrição, consumo e tudo mais, e esse peso vai tender a voltar ao inicial, certo? Que seria aí o que nós chamamos de peso fixo. Tanto para aumento de peso quanto para perca de peso. Então, essas características a gente chamaria de peso fixo, mas como eu já mencionei, não são características reais, né? São pontos imaginários que podem ser adotados de acordo com a necessidade, tá? Existem moléculas que vão influenciar na obesidade a longo prazo. Então, existem sinais de regulação a longo prazo, como é o caso de leptinas e insulinas. A leptina também é um hormônio, tá? Que vai ter diversas atividades aí que podem ser relacionadas diretamente à formação de tecido adiposo ou regulação desse tecido, tá? Então, vamos imaginar aqui dois processos, né? O primeiro, no A, a gente tem a deficiência de alimento. Então, essa deficiência de alimento vai fazer com que você tenha um aumento do apetite e redução do gasto energético. Obviamente, isso por uma sinalização que vem de quem? Insulina, leptina e grelina, tá certo? Que são regulações a longo prazo, especialmente, tá certo? Obviamente, sinais de regulação a curto prazo, a gente tem aí o próprio trato gastrointestinal sinalizando que você precisa fazer a ingestão desses alimentos, tá? E a CCK, que é a que a gente chama de colecistocinina, que também é importante nesse processo de regulação a curto prazo, que vem lá do intestino, tá? Então, no intestino, essa molécula acaba sendo produzida, sinalizando que você precisa fazer a ingestão de alimentos, tá certo? Então, a gente tem o mesmo ciclo, só que agora para excesso na ingestão. Então, dependendo disso, a gente tem um balanço, né, hipotalâmico entre a relação de liberação de alimentos, né, da necessidade de você ter uma concentração maior desses alimentos, caso você não esteja
tendo uma ingestão correta, como também essa sinalização caso o excesso de alimentação esteja acontecendo. Então aqui eu também coloquei para vocês como outros fatores, né, a disponibilidade de alimentos palatáveis e altamente energéticos e escolhas inadequadas de alimentos. Em uma outra aula a gente pode falar sobre os tipos de açúcares, por exemplo, que proporcionam essa característica, mas o foco aqui é falar para vocês sobre a regulação bioquímica farmacológica da obesidade, tá bom? Então, a obesidade ela traz um aumento da mortalidade, ela traz para o paciente um risco maior de câncer, cálculos renais, biliares, vesiculares, enfim, uma série de características que podem ser trazidas de acordo com a obesidade e saúde. E alguns parâmetros bioquímicos a gente pode ter noção deles. Então, o colesterol total e as famosas colesterol total e frações, né? Então, eu trouxe para vocês os triacilgliceróis e isso corrobora com inversamente proporcional ao HDL, né? Que é aquela lipoproteína de alta densidade. Então, essa HDL, quando ela está elevada, né, a gente percebe que a gente tem aí, digamos, em termos mais práticos, o colesterol bom aumentado. Na verdade, não é um colesterol, é uma lipoproteína, mas a gente entende dessa forma, tá certo? Então, geralmente, a elevação do colesterol total, ela vem associada a uma elevação de triglicerídeos, né? Essas elevações geralmente trazem características de acúmulo de gordura visceral, não é um padrão, mas isso traz dependendo da clínica que você esteja avaliando, e uma diminuição do HDL em consequência disso, tá bom? Já quais são os processos pelos quais a gente pode fazer uma redução de peso corporal? O primeiro deles é praticar uma atividade física, onde você vai ter aí um déficit energético, né? Uma relação energética entre o que você gasta e o que você consome. Restrição calórica, aqui eu deixo o meu cuidado muito explícito. Você precisa de um nutricionista, precisa de um profissional que realmente esteja habilitado a fazer um balanço energético da sua dieta, né, do seu dia. Enfim, são profissionais extremamente capacitados e específicos para isso, então é interessante que você procure a melhor maneira de fazer a sua dieta, tá? Por último, um tratamento farmacológico, aliás, por penúltimo, eu sempre coloco esse tratamento farmacológico por penúltimo, porque você precisa lembrar que nem sempre se trata tudo com medicamento, tá? E por fim, um tratamento cirúrgico, quando a gente sabe que a reversão dessa obesidade ela se torna quase que inviável por diversos fatores relacionados ao paciente, tá bom? E aí, pessoal, eu trouxe para vocês, como eu sempre faço nos meus vídeos aqui falando sobre aspectos farmacológicos, um resumo ao final, onde você pode tirar o print dessa tela e esse resumo pode te ajudar, né, um mapa mental aí que pode te ajudar bastante na hora de estudar os fatores ligados à obesidade, tudo bem? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam ser ajudadas por esse conteúdo que eu produzo aqui na internet. Segue as minhas redes sociais que eu vou deixando aqui embaixo. Confere os links que tem aqui, que são links muito bacanas que podem te ajudar aí no teu estudo, tá? É isso, a gente se vê. Um beijo e um queijo. Até a próxima. Tchau, tchau.